Boa noite a todos que estão nos acompanhando no nosso grupo de estudos. O tema de hoje à noite, que escolheram para eu falar, foi inquérito policial. No entanto, como nós temos apenas 20 a 30 minutos, eu resolvi destacar um dos pontos dentro da matéria inquérito policial, que é o arquivamento do inquérito policial, ok? Acredito que é o tema mais importante dentro do inquérito. Ele sempre cai em provas de magistratura, Ministério Público, Exame da Ordem e demais concursos que tratam de inquérito policial. Pois bem, mas antes de passarmos para o exame propriamente dito do arquivamento, vamos dar uma revisada no conceito de inquérito policial, suas características, e aí partimos para o arquivamento em si e algumas questões polêmicas que envolvem a matéria. Pois bem, o conceito de inquérito policial é bem tranquilo, não é difícil. É um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia e que visa colher elementos de informação que irão auxiliar o Ministério Público em sua opinião delite. Pois bem, dentro desse conceito é importante destacar dois pontos. Primeiro, que o inquérito policial é, como foi dito, um procedimento administrativo e não judicial. Isso é importante saber. E o segundo é que no inquérito policial, o delegado ele não vai buscar provas, ele vai buscar elementos de informação. Esses dois conceitos não se confundem. Por quê? A prova ela é produzida, em regra, dentro do processo penal. Claro, existem algumas provas que são produzidas antecipadamente, fora do processo, mas esta não é a regra geral. A regra geral é que prova é produzida dentro do processo e elementos de informação são produzidos no inquérito policial e, como nós vimos, não se trata de processo judicial. Pois bem, vamos para as características do inquérito policial. Você vai acompanhando no seu material, que foi disponibilizado no e-mail, e para aqueles que estão vendo depois, eu vou disponibilizar um link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar o PDF, é bem pequeno, só para acompanhar mesmo os tópicos da nossa explanação de hoje. Tá? Então, as características do inquérito policial normalmente são objeto de muitas dúvidas do pessoal, especialmente porque são muitas e para decorar todas é um pouco difícil. Realmente não tem como negar isso. Especialmente numa prova subjetiva, por exemplo, vai que o examinador pergunta: candidato, quais são as características do inquérito policial? Fale sobre. Nossa, são tantas que você talvez tenha medo de se perder ou deixar de falar de algumas delas e perder pontos preciosos. E é por isso que eu fui atrás e descobri um mnemônico que eu achei bem legal e que pode ajudar bastante neste momento da sua prova. Evidentemente que você não vai dizer isso numa prova oral, né, gente? Porque na prova oral você tem que demonstrar seriedade. E, na verdade, esse mnemônico, ele é pouco ortodoxo, digamos assim. Por quê? Qual é o mnemônico? O mnemônico é, como vocês estão vendo no material, o seio doido. Exatamente. Essas duas palavras, seio doido. E cada letra destas palavras, elas representam uma das características do inquérito policial. Quer ver? Vamos lá. Então vamos lá. Seio doido, S, sigiloso. O inquérito policial, ele é um procedimento sigiloso, ele não é público, ele não é aberto às pessoas, não é qualquer pessoa que pode chegar e ver o que é que o delegado está fazendo. Essa sigilosidade, ela não alcança o magistrado, não alcança o promotor e também não alcança o advogado. E no ponto, você tem que lembrar daquela súmula vinculante número 14, certo? Que diz que o advogado tem direito a consultar os elementos já arquivados do inquérito policial. Evidentemente que as investigações em andamento, não. O advogado não tem como saber disso. Aliás, nem deveria, porque ele pode alertar o seu cliente, por exemplo, e dificultar as investigações do delegado de polícia. No entanto, aqueles documentos, aquelas investigações que já estão arquivadas, o advogado ele tem direito líquido e certo de consultar. Certo? O delegado não pode negar esse direito. Se negar, o que é que o advogado pode fazer? Das duas, uma. Pelo menos que eu indico, são duas medidas mais eficazes, que é o habeas corpus, na verdade, defendendo um direito do seu cliente, e o mandado de segurança, defendendo uma prerrogativa da sua função que está
prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. A próxima letra é a letra E, do seio doido. Escrito. O inquérito policial não é oral, ele é escrito. Essa é tranquila. Letra I, inquisitivo. Por que inquisitivo? Porque no procedimento de inquérito policial, nós não temos a figura do contraditório nem da ampla defesa. É isso que a grande maioria da doutrina vai dizer sem qualquer dúvida. Tá? E se cair numa prova objetiva, acredito que esta vai ser a correta. No entanto, alguma doutrina enxerga naquela súmula vinculante número 14 resquícios, toques de contraditório, certo? Mas, no geral, o procedimento de inquérito policial ele não contempla as garantias do contraditório e ampla defesa. Por isso que ele é inquisitivo. Letra O, do seio. Última letra, da palavra seio. Oficialidade. Essa é mais uma característica do inquérito policial. Por quê? A investigação ela é realizada por agentes oficiais. Né? O inquérito policial não é feito por particular, por exemplo. O particular pode até investigar. Aliás, é um direito do particular investigar. Por que não poderia se o Estado pode? Não é verdade? Então, mas o inquérito policial em si, ele é feito por autoridades oficiais. Somente. Tá? Então, doido, vamos para a primeira letra, letra D. Discricionariedade é mais uma característica do inquérito policial. Ele é discricionário na medida em que o delegado ele escolhe como deve conduzir o inquérito policial. O delegado é que vai saber como melhor conduzir, por isso que ele é discricionário. Mas ele tem uma próxima característica que é a obrigatoriedade, ou seja, a autoridade policial, quando ela toma conhecimento de um crime, por exemplo, ela deve instaurar o inquérito policial, ela é obrigada, ele tem esse princípio da obrigatoriedade, tá certo? Letra I, do doido, né? Indisponibilidade. O delegado ele não pode dispor do procedimento de inquérito, ou seja, uma vez instaurado ele deve ser concluído. O delegado não pode arquivar um procedimento de inquérito administrativo. Nós vamos ver adiante que o arquivamento não é feito pelo delegado. Nunca ache isso, nunca marque uma questão dessa numa prova, ok? Ele é indisponível. Mas o inquérito policial ele é dispensável. Por quê? O Ministério Público ele pode tranquilamente ajuizar uma ação penal sem o inquérito policial. Não há a necessidade de instruir uma ação penal com o inquérito policial. Claro, é recomendável? Muito, muito, porque às vezes o inquérito policial bem feito, ele facilita muito a vida do promotor de justiça. No entanto, o promotor não está vinculado à necessidade de apresentar o inquérito policial para ajuizar a sua ação penal. E, finalmente, a última letra do nosso mnemônico, letra O, novamente, é a oficiosidade. Ou seja, se houver um delito, e notadamente um delito de ação penal pública, o delegado ele é obrigado a instaurar de ofício o inquérito policial. Ele não precisa de requerimento de ninguém. Evidentemente que nós, se estivéssemos, por exemplo, diante de um crime de ação penal pública condicionada, o inquérito policial ele dependeria da representação da vítima. Bacana? Então, legal. Fechamos, então, o nosso mnemônico seio doido. Nós já vimos o conceito, nós já vimos as características. E outra que sempre cai é o prazo. O prazo do inquérito policial sempre está caindo em prova objetiva, especialmente. Por quê? É uma decorebinha. Realmente não tem como aqui a gente estabelecer um macete, algo que facilite. É decorar mesmo. Está no CPP, está em leis esparsas. Então eu fiz uma tabelinha bem simples, tá? Eu acho que qualquer curso dá essa tabela. Não tem grandes mistérios. E você vai acompanhando o seu material. Ou seja, o prazo geral, regra geral, é 10 dias para o réu preso e 30 dias para o réu solto. Esse é o prazo geral do CPP. Na lei de drogas, nós temos 30 dias para réu preso, 90 dias para réu solto. Esses prazos são prorrogáveis por mais 30 ou por mais 90. Na Justiça Federal, nós temos 15 dias para réu preso, prorrogáveis por mais 15 e 30 dias para réu solto. Por exemplo, na Justiça Militar, 20 dias para réu preso e 40 dias para réu solto. Bem, são esses os prazos que mais caem, tá certo? Agora, uma pergunta bacana que a gente pode fazer nesse ponto é, este prazo, ele é penal ou ele é processual penal? Bom, se o réu estiver solto,
a doutrina não tem qualquer problema. O prazo vai ser processual penal. E aqui no ponto, lembre-se, se o prazo for penal, ele é contado de maneira diferente do prazo processual penal. De acordo com as normas do CP, ou seja, o Código Penal, nós devemos incluir o dia do começo e excluir o dia do final. No prazo processual penal, nós fazemos o contrário, nós excluímos o dia do começo e nós incluímos o dia do final. Então, se o réu estiver solto, voltando, o prazo aqui é processual penal. Mas se o réu estiver preso, alguma doutrina, exemplo de Guilherme de Souza Nutti, ele vai dizer que o prazo é penal, enquanto que outros vão dizer que o prazo é processual penal. Na minha humilde opinião, seguindo as lições do professor Renato Brasileiro, eu acho que a prisão é que tem prazo penal, o inquérito não. Então, não devemos confundir. Realmente, a prisão ela é baseada no Código Penal. Ela está tolhendo a liberdade do réu. Por isso, ele é um prazo penal. Já o inquérito policial, nós estamos tratando de um procedimento administrativo. Logo, o prazo seria processual penal. Acredito que esta é a corrente mais interessante. Certo? Bom, visto isso, nós vamos fazer um corte aqui epistemológico na matéria e já vamos passar já para nos aproximando para o arquivamento do inquérito policial. Então, concluído o inquérito policial, vamos supor já, vamos dar esse salto, né, na linha do tempo do inquérito policial desta matéria e vamos passar para a conclusão do inquérito policial. Então, concluído o inquérito policial, o que é que deve fazer o delegado? Ele vai remeter esse inquérito para quem? Essa é uma questão boa. Muita gente vai dizer para o MP. Claro, se o MP é o titular da ação penal pública, é ele que vai receber o inquérito e depois vai ajuizar a ação penal, se achar cabível, por exemplo. Mas o CPP ele não diz isso. O CPP, o nosso Código de Processo Penal, ele diz que o inquérito policial vai do delegado para o juiz e o juiz abre vistas para o MP. Isso, na prática, é um tempo perdido inexplicável. Agora, você tem que lembrar que o CPP ele é de antes de 1988, na sua Constituição. Inclusive, há projetos de lei tentando alterar essa sistemática. Claro, não tem, na minha opinião, não tem lógica nenhuma você mandar para o juiz abrir vista para o MP. Não é melhor mandar direto para o MP? Existem várias portarias de tribunais que já permitem isso. Tá? Se você colocar no Google, por exemplo, e for pesquisar sobre o tema, você precisa tomar cuidado com a ADI 2886, certo? Algumas pessoas talvez entenderam mal a ementa, ou enfim, ou não leram o inteiro teor da decisão e disseram que com base nessa decisão, o Supremo decidiu que o inquérito deve passar pelo juiz necessariamente. Não foi bem isso que ficou dito, tá, gente? Realmente houve a decisão de declaração de inconstitucionalidade de um dos artigos da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, que tratava justamente disso, dessa sistemática muito mais prática, que é levar o inquérito do delegado para o MP, mas a inconstitucionalidade, no caso, foi formal e não material. Tanto é que, no inteiro teor, o Supremo Tribunal Federal até mesmo reconhece a lógica do dispositivo declarado inconstitucional. No entanto, por questões formais, ele foi declarado inconstitucional, certo? Mas o Supremo deu a entender que está até de acordo com essa sistemática, inclusive cita que há projetos de lei nesse sentido. Vamos aguardar para ver se passa, enfim. Mas fica a dica aí que hoje no CPP o procedimento de inquérito policial vai do delegado para o juiz e do juiz para o MP. No entanto, há portarias em vários tribunais que já permitem o inquérito policial seguir do delegado diretamente para o MP. Bacana? Ficou tranquilo? Beleza, vamos lá. O MP, quando recebe o inquérito policial, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer, basicamente, 5 coisas. Primeira coisa, requisitar novas diligências ao delegado, desde que sejam imprescindíveis ao caso concreto. Até aí tudo bem. Ele pode denunciar. Se ele achar que está ok, temos elementos de prova suficientes, nós vamos denunciar. Bacana. E aí entra no novo assunto de direito processual penal, que é a ação penal, que não é objeto da nossa aula hoje. Ele pode pedir o arquivamento, e aqui vamos focar nisso. Ele pode também suscitar o conflito de atribuições, que se dá entre MP e MP.
E ele pode declinar da competência se ele achar que o juiz perante o qual ele trabalha não é competente para julgar o caso concreto que ele está de posse do inquérito policial. Muito bem. Vamos supor que ele resolveu arquivar, porque é o tema central da nossa explanação de hoje. Neste caso, a primeira coisa que você tem que saber é que o arquivamento ele é um ato complexo. Por que ele é um ato complexo? Porque ele depende da manifestação de duas vontades. Ele depende da manifestação de vontade do MP e ele depende da manifestação de vontade do juiz. É o juiz que autoriza o arquivamento. O MP requer e o juiz autoriza. Então eu preciso ter esse conjunto de vontades que irá fazer o inquérito policial ser arquivado. Ok? Bom, dito isso, nós podemos investigar agora quais são as causas que levam ao MP a pedir o arquivamento. O que é que pode acontecer para que o MP decida arquivar, pedir o arquivamento, melhor dizendo, hein? O MP não arquiva, o MP pede o arquivamento e não denunciar. A primeira coisa que pode acontecer, e eu acho que é a mais comum na prática, é a falta de provas. Tem muito inquérito por aí que não investiga nada, ou quando investiga não descobre nada e não dá elementos para o Ministério Público poder imputar a alguém uma conduta tida como criminosa. É, na minha opinião, o que mais acontece por aí. Então, o MP, diante desse caso, ele vai pedir o arquivamento. Naturalmente que se o delegado futuramente descobrir novas provas, novas investigações, ok, respeitado o prazo prescricional, é possível ajuizar a ação penal. Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos destacar, certo? Muito bem, mas quais são as outras causas que nós podemos elencar que podem ensejar o pedido de arquivamento? A primeira delas, bom, já foi dita, vamos para a segunda, que é a atipicidade. Vamos supor que o fato tido no inquérito policial seja atípico. Pronto, morreu. Se não é crime, não tem o que denunciar, pede-se o arquivamento. Também temos causas de excludente de ilicitude, causas excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, que não permite o arquivamento, ok? Neste caso, nós teremos uma ação penal que poderá culminar com uma medida de segurança, ok? E também temos excludentes de punibilidade. Agora, a grande questão é saber se este pedido e o futuro, talvez, deferimento do arquivamento do inquérito policial, se isto faz coisa julgada material. Porque se fizer, o MP não vai mais poder denunciar aquele réu por aquele fato. Nunca mais. Então, será que faz coisa julgada material esse arquivamento ou não? E a resposta é, depende do que ensejou o arquivamento, o pedido de arquivamento. Vamos lá. Aí você pode acompanhar a nossa tabelinha. Eu fiz uma tabelinha bem simples, também muito comum nos cursos, certo? Que é a seguinte: falta de provas. Faz coisa julgada formal ou material? Só formal. Ou seja, se descobrir novas provas, pode denunciar. Respeitado o prazo prescricional, claro, né? Atipicidade, coisa julgada material. Formal e material. Ou seja, mesmo que seja um juiz absolutamente incompetente e ele defira o pedido de arquivamento, pronto, não pode mais denunciar aquele réu. Não pode. Porque fez coisa julgada material. A excludente de ilicitude, aqui é que eu preciso de mais atenção. Por quê? Porque, segundo a doutrina, até alguns meses atrás, o pessoal dizia tranquilo que fazia coisa julgada formal e material. Porque o STJ vinha nessa linha e não parecia mudar. Ninguém parecia mudar. E realmente o STJ não mudou ainda. O STJ continua dizendo que faz coisa julgada formal e material. Agora, o Supremo Tribunal Federal inovou. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão agora recentíssima, 2015, tá? Ele decidiu que o arquivamento por excludente de ilicitude, ele pode ser reaberto. Ou seja, o inquérito poderia ser reaberto, de modo que ele disse que só faz coisa julgada formal. Então, provavelmente, o STJ vai adaptar a sua jurisprudência a esse precedente do Supremo. Talvez não,
mas é provável que sim. Então fique atento se a pergunta for de acordo com o Supremo, só coisa julgada formal. Essa é a dica mais atual, 2015, certo? Quanto à excludente de culpabilidade, nós temos coisa julgada formal e material, salvo a inimputabilidade, como a gente já disse. E a excludente de punibilidade, coisa julgada formal e material, com uma exceção, que é a apresentação de certidão de óbito falsa. Se o sujeito, ele malandramente apresenta, ele não, né? Claro. Se ele diz para o advogado, por exemplo, apresentar uma certidão de óbito falsa, na verdade quando ele está vivo, e depois for descoberto isso, pode denunciar, o MP pode denunciar. Neste caso, não faz coisa julgada material, porque senão seria um contrassenso, né? Você estaria estimulando as pessoas a burlar o sistema através de um documento falso. Não é esse o caso. Bacana? Eu acho que são temas relevantes, especialmente esse quanto a excludente de ilicitude. Ok? Muito bem. Bom, a gente já viu as causas, agora vamos para uma questão interessante. Se quem pedir, a gente viu que o MP pede e o juiz, ele pode concordar ou discordar do arquivamento. Normalmente ele concorda, mas às vezes não. E se ele discordar, o que é que ele faz? Ele vai utilizar o famoso artigo 28 do CPP. Ele vai mandar o inquérito policial para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Se nós estivermos na Justiça Federal, ele vai mandar para a chamada Câmara de Coordenação e Revisão, que é um órgão colegiado do Ministério Público Federal. Mas vamos continuar com a Justiça Estadual, que é a que eu tenho um pouco mais de intimidade. Pois bem, chegando ao PGJ, o PGJ tem algumas opções. Primeiro, ele pode concordar com o arquivamento. Se ele concordar com o arquivamento, que o Ministério Público, em primeiro grau, pediu o promotor de justiça, pronto, o juiz não tem mais o que fazer, está arquivado. Ponto final. Mas o PGJ, ele pode dizer o seguinte: não, eu realmente não concordo com o arquivamento. Eu mesmo vou denunciar. Ele pode ele mesmo promover a denúncia. Tranquilo. Se ele não quiser fazer isso, ele pode determinar que um outro promotor ele realize a denúncia. E aqui temos de lembrar, por que outro promotor? Por que ele não determina que aquele promotor que pediu o arquivamento ele mesmo denuncie? Pelo princípio da independência funcional do Ministério Público. Cada promotor ele é independente para tomar a decisão que ele acha melhor, sem sofrer influências ou pressões, nem mesmo do seu superior hierárquico. No entanto, a doutrina ela consegue enxergar uma exceção a esse princípio justamente nesse caso. Por quê? Porque, veja, o PGJ está mandando outro promotor realizar a denúncia, correto? E este outro promotor, quando ele recebe essa ordem, ele pode dizer, não vou denunciar, não? Não, ele vai ter que denunciar. Então, aqui alguma doutrina enxerga uma exceção a esse princípio da independência funcional do Ministério Público. E, finalmente, o PGJ ele também pode requisitar novas diligências. Bacana? Essas são as opções que o PGJ tem. Agora, uma questão interessante que a gente pode suscitar aqui no nosso grupo é: e se nós estivermos diante de um inquérito policial instaurado contra uma pessoa com foro por prerrogativa de função, que, aliás, não se confunde com foro privilegiado, ok? Ou seja, vamos supor que nós estamos instaurando um inquérito policial contra uma pessoa que tem foro prerrogativa de função no TJ. Quem vai atuar lá? O próprio PGJ. E se ele pedir o arquivamento? Será que o Poder Judiciário ele pode discutir? Ele vai mandar para quem? Porque se ele usar o 28, ele teria que mandar para o próprio PGJ, que já pediu o arquivamento. Então, por lógica, a regra geral é que, uma vez pedido o arquivamento pelo PGJ ou pelo PGR, por exemplo, numa ação do Supremo, próprio Procurador-Geral da República, não há o que discutir, o Poder Judiciário não pode analisar a questão. No entanto, o Supremo, numa questão de ordem,
No inquérito, eu vou até ver o número aqui do nosso inquérito. Inquérito 2341 de Mato Grosso. Ele fez uma ressalva curiosa. O que foi que ele disse? Ele disse que se o inquérito policial ele foi um pedido, um arquivamento dele, por razões que ensejam coisa julgada material, a exemplo da tipicidade e da excludente de punibilidade, neste caso o Poder Judiciário poderia analisar a questão. Bacana? Teve esta questão de ordem, tá? Neste precedente, mas a regra geral, se cair em concurso que não tiver esse detalhe, você pode marcar. Se foi o PGJ ou o PGR que pediu, o Poder Judiciário não há mais o que fazer, ele deve acatar esse pedido. Até porque não tem lógica mandar para o 28, convenhamos. Bacana? Vamos prosseguir, estamos chegando ao final. Nós já estamos aí com 25 minutos, vamos bater meia hora, eu acho. Então vamos lá. Uma questão curiosa, atualíssima. Será que a vítima pode impetrar mandado de segurança contra a promoção de arquivamento? Vamos supor que a vítima, de uma tentativa de homicídio, por exemplo, ela fica indignada com o promotor que pediu o arquivamento. Será que ela pode impetrar um mandado de segurança? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu recentemente, agora, no MS 21081 do Distrito Federal, que não. O nosso Código de Processo Penal já tem um mecanismo para controlar o pedido de arquivamento, que é o artigo 28, conforme vimos. Então, a vítima não tem este direito. Esta questão vai cair nos próximos concursos, não tenho a menor sombra de dúvida, porque é muito atual, muito curiosa. Muito bem, para fechar, nós vamos trabalhar o arquivamento implícito e o arquivamento indireto. Primeiro, o arquivamento implícito. O que seria o arquivamento implícito? De largada, você já pode saber que o arquivamento implícito ele não é aceito no Brasil. O que seria, então, esse arquivamento implícito que não é aceito no Brasil? Seria, por exemplo, quando o MP, diante de um concurso de pessoas, 2 réus, 2 investigados, ele denuncia apenas um e omite o outro. Simplesmente não denunciou apenas um. E aquele outro? Alguma doutrina chegou a dizer que se o juiz não dissesse nada, precluiu e estaria-se ali arquivando implicitamente o inquérito policial em relação àquele réu não denunciado. O Supremo Tribunal Federal já analisou esta questão e já disse, não há arquivamento implícito no Brasil. Aliás, a ação penal pública, ela tem como uma das suas características a divisibilidade, ou seja, o Ministério Público ele pode escolher se ele vai denunciar um ou outro réu, ou os dois. A ação penal é divisível, ela não é indivisível como a ação penal privada ela é. Então, o Ministério Público ele pode simplesmente requerer novas diligências para um réu, que ele achou que as provas estão fracas, mas ele já denuncia logo o outro réu. É possível? É. O que é que o juiz pode fazer diante de uma omissão do MP? Ele deve abrir vistas, perguntar ao MP. E aí, o senhor quer arquivar em relação àquele réu? O senhor vai requisar novas diligências? O que o senhor vai fazer? Aí fica tudo bem. Mas o que não pode é o juiz dizer, está arquivado implicitamente, ou o advogado lá no TJ, por exemplo, em sede recursal, dizer que houve um arquivamento implícito. Isso não existe no Brasil. Certo? E o arquivamento implícito ele não se confunde com o arquivamento indireto. É bom ficar atento. O arquivamento indireto, ele ao contrário, ele é permitido no Brasil. E como é que ele acontece? O arquivamento indireto ele acontece quando o MP, ele diante de um caso concreto, ele acha que a competência não é da Justiça Estadual, por exemplo. Ele acha que é da Justiça Federal. Então ele declina de sua competência. O juiz, quando recebe esse pedido, ele discorda, ele diz, não, peraí, eu sou competente para esse caso. Eu vou entender esse pedido de declínio de competência como um arquivamento indireto. E como eu não concordo com ele, eu vou mandar para o 28, para o PGJ, 28 do CPP, PGJ. Qual é um exemplo que isso normalmente acontece? Eu acho que o exemplo clássico, né, que a gente vê nos livros e vê nos cursos é o caso da falsificação de moeda. Se a falsificação ela não for grosseira, vai para a Justiça Federal, é um crime federal. Mas se a falsificação for grosseira, o STJ entende que é estelionato. E estelionato é da competência da Justiça Estadual. Então vamos supor que o Ministério Público ele acha que a falsificação não é grosseira. E o juiz entende que é grosseira. Então neste caso nós teríamos um arquivamento indireto e o juiz iria mandar para o PGJ. Certo? Esse é aceito no Brasil. Esse vale, hein? Certo? Muito bem.
E aí, para fechar o nosso encontro de hoje, nós temos uma pergunta curiosa que eu vi num dos cursos que eu fiz, que foi o seguinte: existe alguma exceção ao princípio do competens com Z no final, tá? Do direito alemão, no processo penal? E a resposta era sim. O arquivamento indireto é enxergado por alguma doutrina como uma exceção à regra do competens, ou princípio do competens, melhor dizendo. Segundo este princípio, o juiz, por mais incompetente que seja, ele ainda tem um resquício de competência suficiente para declarar a sua própria incompetência. E no caso do arquivamento indireto, note, o que é que o juiz faz? Ele manda para o PGJ. E vamos supor que o PGJ ele concorde com a promoção de arquivamento. Tá? O que é que acontece? É o PGJ que está decidindo que o juiz estadual, neste caso que a gente deu, ele é incompetente. Ou seja, quem é que está decidindo a competência do Poder Judiciário nesse caso? O Ministério Público. E não o próprio Poder Judiciário, como deveria ser pela regra ou princípio do competência. Essa pergunta eu achei curiosa e resolvi trazer aqui para vocês. Achei legal, achei bem criativa. Certo? Eu acho que por hoje é só. Pessoal, eu agradeço a companhia de todos. Espero que todos tenham gostado, que essa aula, essa pequena explanação tenha sido útil e nos encontramos no próximo encontro. Vamos marcar. Certo? Qualquer coisa, manda um e-mail que a gente tenta responder as dúvidas. Bacana? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.